Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo de número 6. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo de número 5. Vamos ler até o 9. Efésios 6, do 5 ao 9. Louvado seja Deus. O Senhor já foi glorificado, tem sido glorificado nesta noite. Você está alegre por estar, aleluia, na presença de Deus, pelo que o Senhor tem feito? Louvado seja Deus. O Senhor é bom, né, irmãos? Efésios 6, do 5 ao 9, irmãos, diz assim a palavra de Deus: o lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por este culto de Santa Ceia, onde já podemos glorificar a Deus, exaltar o Senhor nesta noite, neste lugar. Quão maravilhoso é o nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Quão maravilhosas são as promessas de Deus para a sua igreja. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Eu queria, irmãos, meditar numa palavra com os irmãos nessa noite, algo que Deus tem colocado ao meu coração, longe de ser muito exaustivo nesse tema, ou de tratar de todo o assunto na sua complexidade. Eu quero meditar brevemente com os irmãos acerca desse tema que é glorificando a Deus através do nosso trabalho. Glorificando a Deus através do nosso trabalho, ou através do trabalho. Nós temos uma passagem bastante complexa, né, e que causa algumas estranhezas na atualidade. Recentemente nós ouvimos um pastor dizer que a Bíblia precisava ser atualizada, e por talvez não conhecer e não compreender exatamente algumas colocações do apóstolo Paulo, ele o taxou de escravagista, machista, enfim, todos os termos aí que as ideologias do tempo presente tentam inundar, né, a nossa cabeça. Mas o fato é que nós temos uma passagem maravilhosa, onde mostra a preocupação de Paulo para com o contexto da época, em que as pessoas que estavam envolvidas no seu trabalho, ele os orienta de que maneira que eles poderiam glorificar a Deus. Uma vez resgatados por Cristo, uma vez transformados pelo poder do Evangelho, uma vez alcançados pela graça de Deus, como foi louvado nesta noite, eles poderiam glorificar a Deus através do seu trabalho, na posição em que eles se encontravam. Bendito seja o nome do Senhor. No tempo do Império Romano, a escravidão era algo muito natural, era algo muito, aliás, muito amplo, segundo
os historiadores, o Império Romano possuía aproximadamente 100 mil pessoas naquela época, ou 100 milhões, não me recordo agora, mas o número que é impressionante é que 60% das pessoas que compunham o Império Romano eram escravos. Então, em cada 10 pessoas que você encontrasse na rua, 6 eram escravos. De cada 5 pessoas, 3 eram escravos. É impressionante, né? E havia algumas formas de escravidão. Algumas delas acontecia quando um povo conquistava o outro, e no caso do Império Romano conquistou muitas províncias, muitos povos, muitas nações. E quando havia uma resistência por parte desse povo conquistado, eles eram então forçados e tornados como escravos. Mas havia também outras modalidades de escravidão, quando homens se vendiam como escravos para pagar uma dívida. Naquela época não tinha parcelamento, né? Não tinha algumas benesses que hoje existem. E eles se vendiam como escravos para pagar a dívida. Eles não eram totalmente propriedade do seu senhor. O senhor era propriedade do trabalho deles, da força de trabalho deles, mas eles não poderiam se desvencilhar daquele acordo de trabalho, daquela negociação de trabalho, até que ele sanasse a dívida. Alguns demandariam anos, né, de suas vidas, 10, 20 anos de trabalho para aquele senhor, e quando ele então finalizasse, ele poderia estar livre da sua dívida. Alguns vendiam seus próprios filhos, né, ou nasciam já como escravos, filhos de escravos. Então existia uma série de questões, e a Bíblia nesse primeiro momento, ela não vai combater isso, ela não vai falar muito abertamente contra a escravidão imediatamente, mas a própria igreja e a graça de Deus, através da pregação do Evangelho que se espalha, a própria igreja vai depois pavimentar as bases para que então a escravidão ela fosse abolida. Às vezes a igreja ela é acusada de ter usado de escravidão muitas vezes, e até usado a fé ou a igreja para apoiar a escravidão, para impor a escravidão, mas isso na verdade são falácias históricas, e quando grande parte daquilo que se diz igreja fez isso, estava fora da vontade de Deus, estavam fora daquilo que é o Senhor. O Evangelho pregado, mostrando que o homem é a imagem e semelhança de Deus, pavimentou as bases para que a escravidão fosse abolida, e graças a Deus hoje nós temos, pelo menos legalmente, nós não temos a escravidão em nosso tempo. Em alguns lugares talvez sim, em algumas tribos talvez sim, em algumas ditaduras sim, mas em todo o mundo é mais difícil isso. Então Paulo está falando aqui para aquela condição, e ele fala aos servos, sim, e ele em algum momento ele vai dizer: olha, se você tem a possibilidade de ser livre, de você ser liberto da escravidão, aproveita a ocasião, né? Então esse talvez é um momento que ele mais vai além, diz: olha, se você tem a possibilidade de ser livre, aproveita a ocasião. Mas você nunca vai ver Paulo dizendo: olha, você se rebele contra o seu senhor, se rebele contra esse sistema opressor. Não, ele vai dizer: se você foi chamado escravo, então você, aleluia, é liberto do Senhor para glorificar e para adorar ao Senhor. Você foi livre da escravidão, uma escravidão muito maior, que é a escravidão do pecado, aleluia. Você foi liberto para servir a Deus, para exaltar a Deus onde você estiver, e lá na glória celestial você estará completamente livre para adorar e exaltar ao Senhor. E aqueles que eram senhores de escravos, que se convertiam também, criam em Cristo e que tinham escravos, Paulo vai dizer: se você é livre, você creu em Cristo, você é escravo de Cristo agora, né? Você é liberto, então você creu em Cristo, agora você é servo de Cristo, você é servo do Senhor. Então ele trata isso de uma maneira muito
altaneira, muito soberana, espiritual, mas além daquilo que a cultura, dos pormenores da cultura, ele mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele salva os homens, aleluia, da escravidão, do pecado, para a liberdade, para a glória, aleluia, do reino do seu Filho amado, aleluia, e que a graça do Senhor Jesus nos conduz em triunfo na sua presença todos os dias, esperando a bem-aventurada, aleluia, esperança e o retorno da glória do Senhor nosso Deus, aleluia. Então ele fala aqui com os servos como eles poderiam glorificar a Deus através do seu trabalho, amém? Antes da gente voltar para esse texto, eu queria pontuar algumas coisas referente ao conceito do trabalho na história da igreja. A história da igreja, ela tem algo, é maravilhosa, né? Importantíssimo nós conhecermos a história da igreja, né? Como os desdobramentos de 2000 anos de história e tantas coisas que aconteceram, onde nós vamos ver que Deus, Ele é soberano e que Ele que conduz a sua igreja, como Jesus disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então quando você vai ler a história da igreja, você vê que dependesse dos homens, nós não estaríamos aqui hoje para glorificar e exaltar o Senhor, porque foi o Espírito de Deus, foi a graça de Deus, foi a palavra maravilhosa do Senhor que conduziu a sua igreja, aleluia, para continuar proclamando e pregando o Evangelho, e ela continuará até que os céus se rasguem na volta gloriosa do Senhor nosso Deus. Então na Idade Média, irmãos, nós tínhamos principalmente por conceitos da Igreja Católica Romana, o trabalho ele foi considerado, havia uma dualidade, né, uma espécie de dualismo, no sentido de que o trabalho santo e o trabalho profano, né? O trabalho santo, ou a vocação santa, a vocação divina, estava sempre relacionada ao chamado ao sacerdócio, ao chamado ali para ser um monge, para ser um padre, para ser um sacerdote, para trabalhar nas coisas da igreja. E o restante dos outros trabalhos eram coisas profanas, eram coisas mundanas e eram menos espirituais e menos importantes. Com a reforma no século XVI, esse conceito ele foi corrigido pelos reformadores. Os reformadores disseram que não, que na verdade nós fomos chamados por Deus, aleluia, como reis e sacerdotes, como está em Apocalipse 1, 5 e 6, reino e sacerdócio para Deus e seu Pai, aleluia, e tudo que nós fazemos, tudo que envolve a nossa vida, deve glorificar a Deus. E todo o trabalho, aleluia, que o crente faz, que o cristão faz, ele sendo, aleluia, de forma bíblica, de forma santa, aleluia, ele é feito para a glória de Deus. Deus é glorificado na vida do santo, na vida do cristão, em tudo aquilo que ele faz, aleluia, em tudo aquilo que ele põe as mãos para fazer, como foi lido nessa noite no Salmo 103, versículo 1, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então os reformadores corrigiram isso, eles arrumaram, ajustaram as lentes de como o trabalho era visto. Um pouco depois dos reformadores, os puritanos, né, que foram um grupo de irmãos, né, que viveram na Inglaterra no século 17, 18, eles trabalharam muito essa questão da vida privada, da vida pessoal, da vida familiar e da vida profissional, o trabalho dos crentes, enfim, tudo que eles faziam, a preocupação deles era o que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu faço envolve a minha vida, o que não é bíblico, o que não está de acordo com a palavra de Deus. E eles esmeraram isso, talvez como nenhum outro na história, talvez, né, como nenhum outro na história, eles esmeraram isso de uma maneira tão tremenda, que tem materiais tão maravilhosos dessa época, em que eles, aleluia,
se debruçaram em cima da palavra de Deus, de maneira que o desejo deles é que a vida deles cumprisse o Salmo 103, e realmente tudo aquilo que eles fizessem, tudo aquilo que eles pusessem a mão para fazer, a forma com que eles criassem os seus filhos, a forma com que eles se relacionassem com todo tipo de pessoas, fossem os santos da igreja, fossem as autoridades reais da Inglaterra, o parlamento, ou as pessoas, tudo que eles fizessem, o desejo deles era que aquilo glorificasse a Deus, Deus fosse exaltado por modo deles, aleluia, pelo comportamento deles, de uma maneira tão maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma vez um sapateiro alemão, né, foi perguntar para Lutero, que é um dos principais reformadores, como ele glorificaria a Deus, como ele exaltaria a Deus, como ele serviria a Deus na melhor forma. E ele recebeu uma resposta que ele não estava esperando. Talvez ele estivesse esperando que o Lutero se dedique ao sacerdócio, a pregar a palavra, se dedique a servir os trabalhos na igreja. E Lutero disse para ele, não, ele era um sapateiro, né? Lutero disse para ele: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda por um preço justo, Deus estará sendo glorificado. Veja a simplicidade dessa resposta, de modo que, irmãos, nós podemos observar e ver a importância que o nosso testemunho pessoal tem em tudo que nós fazemos, em tudo onde nós estivermos, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, será glorificado. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, o seu desejo. Tudo que nós fizermos, onde nós estivermos, Deus, aleluia, será glorificado por ações das mais simples que elas sejam. E o fato é, e eles diziam, que o fato é você precisa encontrar satisfação em tudo aquilo que você faz, e não satisfação naquilo por aquilo, mas a satisfação em que aquilo que você faz glorifica a Deus. Buscar satisfação no Senhor Jesus e saber que o plano maravilhoso de Deus que está se desenrolando na história culminará num movimento glorioso, num evento glorioso em que todo olho verá, aleluia, todo joelho se dobrará diante de nosso Senhor e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E eles diziam: tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, aleluia, nós precisamos estar olhando para esse momento glorioso, e o que nós estamos fazendo, por mais que aparentemente não haja uma conexão direta, mas ele diz: tudo que nós estamos fazendo, aleluia, eu estou fazendo isso para que Deus seja glorificado naquele glorioso dia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E parece que não existe uma conexão, né? Mas há uma conexão. Jesus, ele no Pai Nosso, ele nos ensinou a dizer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí depois vem o pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Os puritanos diziam que Deus, ele provia nas nossas vidas, ele era provedor, aleluia, ele é provedor, ele provê de maneira sobrenatural e gloriosa, aleluia. Mas eles diziam que a maneira natural, a maneira convencional que Deus nos deu para prover, nos concedeu para a sua provisão, é o trabalho. De modo que o trabalho é uma bênção de Deus para nós, aleluia. De modo que quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos porque trabalhamos e para o trabalho em si, é porque existe um propósito para aquilo, aleluia, onde eu ganho o meu sustento, o meu salário, para que eu possa alimentar a minha família, para que a minha família esteja servindo ao Senhor, e para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu ganhe o meu sustento e tenha com que ajudar o necessitado, e o necessitado sendo ajudado por mim, ele glorifique e exalte ao Senhor, de modo que tudo aquilo que nós fazemos, aleluia, quando nós dizemos o pão de cada dia,
dá-nos hoje, nós estamos dizendo, dá-nos o pão, para que nós continuemos vivendo e com isso te servindo, e o teu nome seja glorificado e seja exaltado, louvado seja o bendito nome do Senhor. Uma vez, conta-se que na década de 60, quando estavam aquela corrida espacial para a NASA, né, os Estados Unidos e a União Soviética, aquela guerra fria, lutando para ver quem chegava na Lua primeiro. E alguém perguntou para um faxineiro lá do Cabo Canaveral, daqueles escritórios da NASA e tudo aquilo, e perguntou para ele, qual é a sua função? Não sei se foi o presidente dos Estados Unidos, alguém perguntou para ele, alguém grande lá perguntou para ele, qual é a sua função aqui, o que você faz aqui? E o faxineiro disse, eu estou ajudando o homem a chegar à Lua. Então aquela resposta mostrou o quanto ele estava consciente da importância do trabalho dele. Ele varria o hangar, ele dizia, o meu trabalho é uma contribuição para que o homem chegue à Lua. Ele entendeu que o trabalho dele era tão importante como os engenheiros da NASA que projetavam as aeronaves e faziam todo aquele projeto. Os puritanos diziam a mesma coisa. Quando nós, aleluia, trabalhamos, se é um trabalho honesto, se é um trabalho, por mais simples que seja, aleluia, faça ele como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque de fato você está fazendo para o Senhor. E aqueles que estiverem vendo você fazer, se você estiver fazendo com amor, com dedicação, com esmero, da melhor maneira possível, e dando glória a Deus por aquilo que você faz, e pelo fato de você ter a possibilidade de fazer aquilo, Deus estará sendo glorificado naqueles que virem vocês fazerem todas essas coisas. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Então veja como é importante tudo aquilo que nós fazemos, aleluia, de segunda a sexta, tá? Alguns que trabalham também no final de semana, como é importante sabermos que nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho. Bendito seja o Senhor nosso Deus. João Batista, quando estava pregando, vamos voltar aqui para o texto, que eu queria fazer aqui algumas considerações sobre o texto de Efésios 6, o 5 em diante. Então Paulo diz para os servos o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja como os puritanos entenderam esse conceito do trabalho. Obedeçam os vossos senhores segundo a carne. E depois o apóstolo Pedro vai mais além ainda. Ele vai dizer, obedeçam os seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas aos maus também. Até aqueles que são maus, obedeçam, porque vocês estão, na verdade, não estão servindo a eles, vocês estão servindo a Cristo. Vocês estão, aleluia, fazendo um trabalho, aleluia, onde Cristo, que será glorificado naquele dia, já estará sendo glorificado na vida de vocês, hoje mesmo, por aquilo que vocês fazem. Louvado seja o Senhor nosso Deus. João Batista, quando estava pregando, lá em Lucas 3, do 12 ao 14, quero convidar você a abrir comigo lá, Lucas capítulo 3, versículos 12 ao 14, glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 3, obrigado querido, Deus abençoe. Lucas capítulo 3, versos 12 ao 14, João Batista estava pregando e vem algumas pessoas até ele, e eles fizeram algumas perguntas para João Batista. João Batista os manda se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Ele diz que ele batizava com água, mas após ele vinha um que batizava com o Espírito Santo e com fogo, que eles deviam preparar o caminho do Senhor, porque eles iriam conhecer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como meio daquela salvação, como meio daquela, como demonstração de arrependimento, como fruto de arrependimento, aqueles homens perguntam para João, né? Então versículo 12, os publicanos, que eram tão odiados, né, pelos judeus, eles perguntam para João, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes João, não cobreis mais do que está estipulado. O 14,
Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Veja, coisas que eram tão óbvias e tão lógicas, né, tão claras, mas que por causa da natureza humana pecadora, causa uma distorção tão tremenda, tão terrível, em que o homem, ele usa o trabalho pelo trabalho em si, o trabalho para enriquecer, o trabalho para gastar naquilo que não é pão, o trabalho para se drogar, para se prostituir, para fazer tantas coisas, e o cristão é convidado, aleluia, a servir ao Senhor com o seu trabalho. Servir ao Senhor com o trabalho das suas mãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E tudo aquilo que ele angariar de recurso, que ele receber de salário, de retorno, aleluia, aquilo será para a glória de Deus, será para a manutenção da casa do Senhor, mas principalmente será para, aleluia, a provisão de sua casa, para que ele possa ajudar também aquele que é necessitado, aleluia, e possa honrar ao Senhor com a sua fazenda e com os seus bens. O homem, por causa da queda, ele deturpou todas as coisas, né? Os reformadores chamaram isso de a depravação total, ou seja, tudo no homem está distorcido, está maculado pelo pecado, e isso obviamente aconteceu com o trabalho também. O homem trabalha e ganha dinheiro, com o dinheiro ele se enriquece, e com o enriquecimento ele oprime os outros. Ele ganha dinheiro e ele se enche de substâncias que danificam o seu corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo. Mas aquele que serve a Deus, ele administra aquilo que Deus lhe concede, aleluia, de forma que aquilo glorificará a Deus, aleluia, naquilo que ele está fazendo. Então, os publicanos, o que nós fazemos? Vocês façam aquilo que vocês deveriam fazer. Façam o que deveriam fazer. Não cobrem mais do que deveria cobrar, né? Os soldados dizem: não oprimam ninguém, não maltratem, não deis uma denúncia falsa para oprimir alguém, e se contentem com o salário de vocês, né? Se contentar com o salário, irmãos, não é que eles deviam, porque parece que nos nossos dias há uma necessidade de sempre estar se aperfeiçoando no trabalho para você galgar melhores posições na empresa, para que você possa ganhar melhor, você possa dar melhores condições para a sua família, e também servir ao Senhor, também com recursos, e abençoar, né, a casa de Deus. Isso não é um problema em si, isso não é um pecado. O pecado é a avareza, e nós levarmos isso como o fim último de nossas vidas, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Não, ao contrário, nós devemos nos aperfeiçoar, sim. O jovem deve estudar, sim, deve se especializar, sim, deve ser um advogado, deve ser um engenheiro, deve ser, aí tem uma série de funções novas aparecendo com a tecnologia, mas tudo isso que você for ser, seja um engenheiro de Deus, seja um advogado de Deus, seja, aleluia, um programador de Deus, que vai glorificar ao Senhor em tudo aquilo que você fizer. Não é se contentar no sentido de que eu ganho isso, vou ganhar isso pro resto da vida. Não, os soldados, eles, além do seu salário, eles exploravam pessoas, eles, como hoje existe nas milícias aí, né, no Rio de Janeiro, talvez não só no Rio de Janeiro, mas extorsões de todo tipo, usando a sua posição de soldado. Era isso que João estava combatendo. Contentem-se com o salário de vocês, não tentem ganhar mais oprimindo e fazendo coisas que oprimem as pessoas e são ilegais. Hoje é a mesma coisa, aleluia. Você pode ansiar e almejar um salário melhor, mas não seja insatisfeito com aquilo que Deus te dá. Aleluia, se especialize, se esmere, estude, mas não deixe de servir a Deus. Não deixe de glorificar ao Senhor por aquilo que Ele te concede. Não use o tempo que você deveria usar para estar na casa de Deus, servindo a Deus, para ganhar mais dinheiro, porque você não estará servindo ao Senhor, e isso será um laço para você. Aleluia, se contente com aquilo que Deus te dá, sirva a Ele com amor e com dedicação, sabendo, aleluia, que Ele é galardoador daqueles que o
buscam. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Então, voltando para o texto de Efésios 6, então sirvam, sejam obedientes ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que dizem: eu estou sendo perseguido na empresa, eu estou passando por algumas lutas e estou sendo perseguido, ou foi demitido, eu fui mandado embora porque eles não gostam de crente. E a gente sabe, irmãos, que existe de fato perseguição velada, perseguição política, perseguição de toda sorte. Mas antes de nós dissermos isso, será que nós não estamos sendo blasfemados ou de repente combatidos ou perseguidos de maneira justa? Tem pessoas que são desleixadas no seu trabalho. A pessoa diz: eu não arrumo trabalho nenhum, mas ele é preguiçoso, ele não trabalha. Quando tem a hora de fazer o seu trabalho, ele está enrolando, ele está fazendo outras coisas, ele está enrolando. Quando você usa o tempo do trabalho para fazer outras coisas, você está roubando o seu patrão, você está roubando a sua empresa. E Paulo diz: sejam obedientes ao Senhor, aleluia, louvado seja. O versículo 6, não servindo à vista, não servindo só quando vocês estão sendo observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então alguns dizem: eu estou sendo perseguido, mas ele na verdade está sendo perseguido com razão, porque ele criou isso, o comportamento dele, ele não produz aquilo que deveria no seu horário de trabalho. O apóstolo Pedro, ele diz: que glória vocês têm, se vocês são esbofeteados, se vocês são caluniados, aleluia. Isso acontece quando de fato vocês são dignos disso, mas há muita glória, muito louvor ao Senhor quando vocês são caluniados, são esbofeteados, são perseguidos, mas eles estão mentindo acerca disso, porque você está realmente servindo ao Senhor. Jesus disse, aleluia: exultai e alegrai-vos, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque se for verdade, aí então nós estamos colhendo o fruto do nosso trabalho. Então servindo não somente quando vocês estão sendo observados, mas servindo, aleluia, não como aos homens, servindo ao Senhor. O Senhor está nos vendo o tempo todo. Bendito seja o Senhor. Não para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, de coração, fazendo a vontade de Deus. Veja como é maravilhoso isso, como é importante. O trabalho é bom e é uma bênção. A outra coisa que os reformadores corrigiram, irmãos, é aquela ideia de que o trabalho veio depois da queda, O que veio depois da queda foram os cardos e os espinheiros, a luta e a dificuldade, tantas coisas que vieram depois da queda, mas o trabalho já estava antes lá. Quando Deus criou o Éden, Deus colocou o homem para lavrar e cuidar do Éden. E quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Era trabalho queria glorificar a Deus. Eles seriam os representantes do Senhor, os únicos seres criados à imagem e semelhança do Senhor, que através do seu trabalho eles dominariam tudo aquilo, dando glória a Deus, apontando sempre para o Senhor, mostrando, aleluia, regendo a criação, sempre apontando para a glória de Deus. Deus estaria sendo glorificado. O trabalho não veio depois da queda. A queda veio o trabalho, o suor, a dificuldade. Antes não tinha isso. Antes o trabalho era prazeroso, era glorioso, maravilhoso. Veio a dificuldade depois. Por isso Paulo diz: os puritanos dizem, encontrem satisfação em tudo isso. Encontrem satisfação no que vocês fazem. Satisfação, aleluia, em saber que vocês estão servindo a Deus, servindo ao Senhor com tudo aquilo que vocês fazem. Versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Irmãos, boa vontade, aleluia, é necessário que a graça de Deus nos abunde, nós vejamos uma recompensa muito boa naquilo que nós fazemos, para nós fazermos uma coisa de boa vontade. Nós não fazemos nada de boa vontade que nós não vemos um resultado bom, que nós não vemos algo assim que possa
valer a pena aquilo. Não, nós não fazemos, porque aquilo é custoso, é difícil, tudo é trabalhoso, né? A gente diz, quando passa o domingo da segunda, a gente diz, segunda-feira brava, né? Os puritanos diziam, a segunda-feira é o melhor dia, glorifique a Deus pela segunda-feira. E parece que isso vem contra realmente o nosso costume, que nós somos bombardeados o tempo todo com isso. Mas precisamos, aleluia, olhar além de toda essa questão cultural, aleluia, olhar para a glória de Deus, onde Deus estará sendo glorificado. E quando nós estivermos na Jerusalém Celestial, tudo isso terá valido a pena. Louvado seja o Senhor. Deus foi glorificado pelo meu trabalho, bendito seja o Senhor. Então, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Olha o versículo 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Louvado seja Deus. Eu lembro que aquela menina, né, se não me engano, segundo Reis capítulo 5, a história de Naamã, nós temos a história de uma menina, uma escrava, que foi, Naamã era um general sírio, ele não servia ao Senhor, não conhecia o Senhor, era valoroso, muito bem quisto pelo rei da Síria, mas ele era leproso, né? Então a Bíblia diz que as tropas saíram de Israel e levaram cativa uma menina para ser escrava da sua senhora, para ser serva da sua senhora. E a Bíblia diz que a menina, ao invés de dizer assim, esse homem tem lepra, tomara que ele morra mesmo, né? Talvez eu diria isso, né? Mas ela disse, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Veja, aleluia, como ela glorifica o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Veja como ela exalta o Senhor, mesmo na sua condição. Talvez ela foi arrancada dos braços da mãe dela, talvez ela viu os pais dela serem mortos, não sei, ou os pais dela também foram levados como escravos, mas naquele momento, diante daquela situação toda, ela viu a importância daquele homem, naquele país que era inimigo de Israel. Ainda assim seu coração se encheu de misericórdia, porque ela estava cheia de Deus, cheia da graça de Deus, confiante no poder de Deus, queria que o nome do Senhor fosse glorificado. E ela disse, oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Louvado seja o Senhor nosso Deus, aleluia. Certos que, olha o versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. A Bíblia é um resumo, ela não fala tudo, mas imagina como esse Senhor tratou essa menina depois. Imagina como Naamã tratou essa menina. Veja, louvado seja o Senhor. Então, fazendo, aleluia, de boa vontade, servindo ao Senhor, não aos homens. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Para concluir, irmãos, versículo 9, Paulo inverte e ele fala agora com os senhores. Paulo não está falando aqui com ímpios, viu, irmãos? Paulo está falando com servos, com santos, com crentes, os crentes da igreja de Filipos. No início a igreja, e é uma coisa maravilhosa, porque a igreja era o único lugar onde servos e senhores se sentavam no mesmo lugar, no mesmo nível, adoravam o mesmo Deus. O único. A igreja era o único lugar no século I. Os romanos ficavam malucos com isso, porque como pode um servo se senta do lado, um senhor se senta do lado de um servo, os dois estão adorando a Deus, talvez nas cerimônias de Santa Ceia, o Senhor está servindo o servo, aleluia, na Santa Ceia. Só a igreja de Deus fazia isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. A história conta que um escravo, ele se tornou bispo na igreja de Roma, antes dela se corromper, né? Um bispo se tornou um escravo, que era escravo, ele se tornou bispo na igreja de Roma. Portanto, ele era uma autoridade espiritual na igreja, inclusive autoridade sobre o seu senhor que congregava lá também, aleluia. Então Paulo vai falar agora para os senhores que tinham escravos, né? Ele vai dizer, vós senhores de igual modo procedei para com eles, ou seja,
de maneira, né, servindo como ao Senhor, não aos homens, né? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, também deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Se vocês agora são de Cristo, né? Como eu disse no começo, você que era escravo, você agora é liberto do Senhor. Foi liberto de uma escravidão muito maior, né? Que era a escravidão do pecado. Continua servindo ali ao seu Senhor, mas você é livre, aleluia, livre para adorar ao Senhor. E você que é livre, você que é Senhor, você agora é escravo de Cristo, porque todos nós somos escravos de Cristo, bendito seja o Senhor nosso Deus. Então Paulo mostra, olha, vocês na condição que vocês estão, glorifiquem a Deus, sirvam a Deus, aleluia. Isso tudo, irmãos, que Paulo está dizendo, está completando aqui um trecho em que ele diz, aleluia, lá atrás no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, aleluia. Ele começa dizendo, se sujeitando uns aos outros, né? A mulher se sujeitando ao marido, os filhos se sujeitando aos pais e os servos se sujeitando aos seus senhores, cada um como foi chamado. Sirva ao Senhor aonde você está. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei qual é a condição lá, mas o Senhor te chamou lá para servir a Ele, para glorificar a Ele, aleluia. E Ele sabe, irmãos, de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o Senhor. Então sirva ao Senhor com alegria e de coração aonde Deus te colocou, porque Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Encontre, aleluia, satisfação no que você faz, encontrando satisfação em Cristo, satisfação em Deus, aleluia, porque o resto, aleluia, pode ficar sossegado e glorificar a Deus, porque isso vai ser moleza. Amém, amados? Então que Deus abençoe poderosamente. Não estou dando nenhuma fórmula mágica, mas que você possa meditar nessa palavra e entender a importância de tudo aquilo que você faz, glorifica e exalta ao Senhor. Amém? Deus abençoe poderosamente os irmãos, em nome de Jesus.